Fala galera, aqui quem tá falando é o professor Ed, esse é o canal CR na Escola, o canal de Ciência da Religião. Mas esse é um programa novo que a gente está iniciando chamado Referências. E a primeira obra que eu trouxe pra gente foi O Caçador Cibernético da Rua 13, do Fábio Cabral, da editora Malê. Essa editora é muito boa, eles lançaram materiais muito bons, vou deixar o link dele lá embaixo. Esse livro, ele foi lançado acho que no final do ano passado ou na metade do ano passado, eu demorei um pouco para conseguir ele, mas chegou no começo do mês passado e quando foi dia 15 exatamente eu consegui terminar diante de um monte de trabalho. O livro basicamente conta a história de João Arolê, que é um MEG, que são pessoas com poderes. O livro é basicamente um acerto de contas com o passado de João Arolê. Antes de ser um caçador de Oguns, que são espíritos desgarrados, ele trabalhava para empresas, que são as corporações que controlam esse mundo, e realizava serviços paramilitares. O cenário dessa história é Queto III, é uma cidade flutuante dedicada ao rei Odel Xós, que situa-se no Mundo Novo. Esse Mundo Novo ele é construído a partir da libertação do povo de uma dominação alienígena, que escravizou os antepassados e levou-os para o mundo onde hoje está situado Queto III. A Rua 13 era a maior e mais movimentada avenida de Queto III, uma linha reta que atravessava todos os 13 círculos concêntricos da metrópole, os 13 setores. Ouvia-se blues espiritual e jazz ancestral. Ternos coloridos, tranças e black powers conversavam, jogavam e trabalhavam em seus dispositivos enquanto andavam ou voavam. Jovens com escarnificações, pinturas corporais, saias multifacetadas, tranças enraizadas, dreads curtos e topetes crespos, cabelos pintados, togas psicodélicas, calças geométricas, senhores e senhoras grisalhos, repletos de colares de ouros, pedras e ossos, flutuavam com aparelhos antigravitacionais e levavam suas serpentes, lagartos e aranhas e outros animaizinhos para passear. Os elementos da obra é recheada do que a gente chama de afrofuturismo. No afrofuturismo está presente em todas as páginas do livro. Ancestralidade, negritude, estética, espiritualidade, tecnologia e uma variada gama de termos que provavelmente você vai bater um pouquinho de cabeça se não tiver referência, mas acho que vale a pena dar uma pesquisada. O afrofuturismo traz a perspectiva africana e afrodiaspórica. Para pegar um pouco desses conceitos, eu vou deixar esse diagrama aí para vocês, que é um diagrama lá do projeto A Cor da Cultura, que é um projeto que está ainda com o site no ar, enquanto o Mac ainda não tira, né? Vamos aproveitar. E lá você vai ver uma gama de conceitos que são relacionados à civilização africana, né? Então, vocês estão vendo aí, todos esses conceitos, de alguma forma, eles aparecem nas obras que são relacionadas a afrofuturismo, ou dentro do movimento afrofuturista. Especificamente falando da obra do Fábio Cabral, ela vai estar lá presente a maior parte desses conceitos. Sugiro que vocês dêem uma olhada, que vale muito a pena para esclarecer muitas coisas que são trabalhadas dentro dessas obras. Uma outra coisa muito importante, o trecho que eu li aí para vocês, em que fala de uma cidade extremamente tecnológica, extremamente ultramoderna e ao mesmo tempo em que tem as coisas muito simples. Tem árvores no meio da cidade, árvore em uma rua extremamente tomada por arranha-céus. Isso a gente vê muito claro lá no Pantera Negra. O Pantera Negra, ele mostra Wakanda, a construção de Wakanda é baseada em conceitos afrocentrados. Vou deixar um texto aqui, melhor, aqui é um vídeo, né? Lá embaixo aqui é o texto. Vou deixar um vídeo aqui sobre o urbanismo africano, como é que as cidades africanas elas são pensadas e como é que os conceitos que a África tem, como é que isso se configura na sua realidade geográfica, na sua paisagem urbana. E isso também é uma coisa que está muito presente nessa descrição que eu li para vocês e que é muito interessante. Eu vou falar daqui a pouco sobre um outro livro que eu estou fazendo o texto fazendo relação com o Fábio Cabral. Nessa obra, cavalos não existem, por exemplo. Enquanto a gente viu aqui que na descrição de Queto III, os senhores e senhoras de idade, eles saem com seus animais para passear, né, numa cidade onde estão flutuando, por exemplo. Relacionado à espiritualidade, ele traz as referências ao orixá com uma representação holográfica no meio da cidade. Isso também já é uma outra concepção, ou seja,
todos os recursos de ficção científica, eles são utilizados aqui como uma referência à cultura africana. Eu sugiro que dê uma lida no livro, dá uma observada nesses termos e como é que esses conceitos são completamente diferentes do que a gente estaria acostumado a ver, às vezes nem se incomodar, né? Porque já está tão naturalizado. Um outro aspecto muito importante é o Orixá Ogum. O Orixá Ogum, para quem não conhece, dentro da cultura iorubá, o Orixá Ogum, ele é um orixá da tecnologia. A gente conhece muito ele por ser um orixá da guerra, mas ele é um orixá da tecnologia. É ele que ensina as ferramentas da agricultura, da forja. Eu vim fazer esse vídeo, na verdade, porque eu terminei de ler o livro do Fábio Cabral. Eu já comprei com ele pensando na possibilidade de escrever um artigo, que é o que eu estou fazendo, na verdade, fazendo um paralelo com outro livro que eu li faz tempo e que eu voltei a ler e estou tendo um enorme prazer de redescobrir esse livro, que é o Count Zero, do William Gibson. Para quem não conhece o William Gibson, ele foi o cara que popularizou o termo Matrix ali na década de 80. E ele tem uma trilogia chamada Sprawl. E nessa trilogia começa com o Neuromancer, e o segundo é o Counter Zero, e o último Mona Lisa Overdrive. Em fatos diretamente relacionados ao que acontece no primeiro livro, vão desencadear fatos menores, mas ainda assim importantes dentro do Counter Zero. No Counter Zero, ele vai especificar alguns locais que ele começa a descrever do cenário que ele cria lá no primeiro livro. Especificamente nesse segundo, ele faz uma descrição desses locais que já no primeiro te deixam curiosos como é que aqueles locais funcionam. Então, nesse segundo, entre os vários focos do romance, existe um foco que é na religião voodoo. E dentro da religião voodoo tem entidades que são muito parecidas ou que são similares aos orixás para a civilização iorubá. E aí, nesse cenário, a partir do momento em que se tem uma revolução dentro do cyberespaço, que aqui é chamado de Matrix, esses cybervoodoos, ou como eu costumo chamar, eles têm uma atuação e surgem dentro de uma maneira digital. E dentro disso o autor vai descrevendo várias características dessa religião a partir dos sacerdotes explicando. Por exemplo, no termo cavalo. Cavalo seria aquele médium, aquela pessoa que incorpora a entidade que trabalha junto com ele. Uma outra referência é o Drexeia, que é um projeto de dois DJs chamado James Stinson e Jenner Donald, de Detroit. Os caras fazem, através de uma ficção sonora, a narrativa de uma civilização que nasceu a partir dos filhos não mortos das africanas escravizadas e jogadas no alto mar durante o tráfico de escravizados. O trabalho ele foi construído a partir dos conceitos de dentro da obra Atlântico Negro, de Paul Gilroy. Dentro das músicas, eles vão narrando através dos sons as histórias como se fosse a trilha sonora dessa civilização. É muito interessante, essas imagens que vocês estão vendo aí, elas foram feitas por um quadrinho que foi feito por financiamento coletivo para arrecadar fundos para a família de um dos DJs que infelizmente faleceu. As músicas são muito interessantes, assim, a textura que elas utilizam, os sons que eles utilizam, os recursos sonoros e como é que você dá uma olhada no título, tenta ver a intenção em que é construída a obra, né? Acho que pode servir como trilha sonora para algum desses dois livros. Olha, bem galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Teve um pouquinho de trabalho para fazer o vídeo e até a próxima, que não vai demorar muito, hein? Já já a gente volta.